Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, uma liturgia universal. No mundo inteiro é a mesma liturgia. Veja que beleza, da Igreja Original de Cristo. Eu transmito pesquisando em sites fidedignos, como revista.arautos.org e o site novaalianca.com.br. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos a nossa possibilidade de salvar almas, porque o que eu faço aqui é tentar salvar almas. Jesus é que mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, eu estou aqui transmitindo a palavra de Deus para ver se cai na cabeça das pessoas essa imagem do Deus uno e trino que nós temos e desse Deus salvador, desse Deus que humanou-se, viveu como nós e sofrendo a paixão, a morte, mas também ressuscitando, ascendendo ao céu, onde está à direita de Deus Pai, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. @Paulo Roberto Maciel, 7919 é o YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6/ é o Instagram. Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos transmitir então neste vídeo a liturgia referente ao dia 6 de junho de 2024. 6 de junho, uma quinta-feira, véspera do Sagrado Coração de Jesus, uma quinta-feira da 9ª semana comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos a missa à escolha, o ofício do dia, e também pode ser, atenção senhores presidentes de celebrações, pode ser a missa na memória facultativa de São Norberto Bispo. Aí a cor é branca. Se for a missa comum, a cor é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Se for a missa em memória de São Norberto Bispo, a cor é branca. Vamos às primeiras informações. Antífona da entrada de 6 de junho de 2024, quinta-feira. Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre e estou sozinho. Considerai minha miséria e sofrimento e concedei vosso perdão aos meus pecados. É o Salmo 24, versículo 16 e o versículo 18. Oração da coleta agora. Coloque suas intenções. Agradeça. Não só peça, mas agradeça também. Interceda por alguém. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós os pedimos humildemente. Afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo que é útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 8, capítulo 2, versículos do 8º ao 15. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos,
para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhes tais coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões, vós que de nada servem, discussões entre vós, de que nada servem a não ser para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em apresentar-te diante de Deus como homem digno de aprovação, como operário que não tem que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo de resposta, salmo responsorial, é o 25. Salmo 25, e é bom esclarecer que é 25 na Bíblia de tradução hebraica. Na tradução da Septuaginta, do grego para o latim, é o site 24. Versículos 4 BC ao 5 AB, 8 ao 9, 10º, 14. Refrão 4 B. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Repitamos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Repitamos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho e depois a proclamação. A aclamação é com 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10º. A proclamação é com o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 12, versículos do 28b ao 34. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. A luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste, ele é o único Deus.
e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos às reflexões. Temos aqui uma do livro Dia a Dia com o Evangelho, que nos transmite esta mensagem. Em várias ocasiões, Jesus é abordado por grupos de fariseus que, munidos da má fé, querem pô-lo à prova. Desta vez, apenas um fariseu, demonstrando boa vontade, busca esclarecimento sobre qual é o mandamento mais importante. Eram tantos os preceitos judaicos que davam margem a interpretações errôneas. Jesus afirma que o que já era de conhecimento geral: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O fariseu confirma o ensinamento de Jesus, de quem recebe um elogio. Você não está longe do reino de Deus. Para entrar na dinâmica do reino, basta corrigir alguns desvios, um dos quais é prestar a Deus um culto que mostra a sensibilidade do fiel. Jesus dará a justa medida do amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pois é. Então vamos corrigir os nossos desvios. Vamos prestar a Deus um culto que não explora o povo. Agora temos outra reflexão do livro Palavra e Vida 2013, pequenininha, né? Depois nós teremos uma maior. A frase do escriba, amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios, nos deve fazer refletir. Pois Jesus também ensinou: se estais para fazer uma oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-a lá e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mateus 5, versículos do 23 ao 24. Deus não aceita a celebração da missa se estivermos sem paz em nossos corações, com nossos irmãos. Não podemos ficar sem a paz. Receber o corpo e o sangue do Senhor nessas condições de agonia, de intriga com o irmão, é comer e beber a própria condenação, como escreveu o apóstolo São Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Então, reconcilia-te com teu irmão quando você está com aquele mal na consciência. Está com a consciência pesada porque tem uma intriga com o irmão. Vai lá, reconcilia-se com ele, meu irmão, minha irmã. Agora a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, ela é mais estudada, mais aprofundada. Vamos ver o que diz Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. De todo o coração é o título, essa liturgia comentada é baseada em Marcos 12, versículos do 28b ao 34. Todo o evangelho interpela, melhor dizendo, e incomoda. Veja o que ele diz logo no início. Todo o evangelho interpela e incomoda. Ele nos instiga, nos faz refletir. Isso é interpelar. Nos faz pensar, nos tira do comodismo, da autossuficiência. Mas esta passagem pode ser mais incômoda que as outras. Amar ao próximo com um amor inseparável do amor de Deus. Uma forma comum de tentar
escapulir ao mandamento áspero consiste em delimitar o próximo, como tanto se discutiu entre os mestres da lei. Quem é meu próximo? Né? Porque Jesus manda, a Bíblia manda, amar ao próximo. Quem é o meu próximo? Só os membros do meu clã, da minha família? Somente os outros israelitas? Só aquele pessoal do meu povo, da minha nação? Os vizinhos incômodos estão incluídos? Tem vizinhos que são incômodos. Eu já tive assim. Graças a Deus não tenho mais, mas já tive vizinhos incômodos. E a gente tem que suportar. Tem que ser amável. Tem que procurar, pelo menos, ser. Entender a cabecinha dele. Por que ele está agindo assim. Por que ele é a pessoa que é. Coloque-se na posição dele. E os estrangeiros idólatras? A quem eu posso excluir da condição de meu próximo? Aí vem Jesus de Nazaré e pisa em nosso calo. Amar a Deus de todo o coração é inseparável de amar ao próximo como a mim mesmo. Os dois amores se harmonizam, se completam. A falta de um desses amores nega a existência do outro que faz o par com ele. Comenta o biblista Herbert Rausch. O que confere ao mandamento sua autoridade e sua grandeza é o fato de que Jesus o pronuncia e o designa como grande. Ele não traz um mandamento novo, mas confere ao mandamento antigo o seu verdadeiro valor. A resposta de Jesus não é a de um mestre da lei. É ele quem a promulga e é nele que o mandamento se cumpre, conforme Mateus 5, versículo 17. É este cumprimento da lei por Jesus que lhe dá a sua verdadeira novidade, conforme João, capítulo 13, versículo 34. O amor a Deus e ao próximo não são simplesmente atitudes comandadas. Eles se encarnam na pessoa do próprio Jesus. É exatamente porque ele veio cumprir por sua vida, sua morte e ressurreição a lei e os profetas, que ele pode declarar com autoridade que todo o conteúdo da antiga aliança está apenso ao mandamento de amar a Deus e ao seu próximo. É nele que não apenas a lei, sob a forma de um mandamento, mas também a promessa da graça anunciada pelos profetas encontra a sua única realização. Olha que bonito. É nele que se encontra a sua única realização. Puxa vida. E Jesus, pense nisso. Com a parábola do samaritano, que está em Lucas, capítulo 10, versículos 29 e seguintes, Jesus demonstrou de maneira cabal que seu próximo é aquele de quem eu me aproximo. Ainda que existisse uma barreira de ódio secular entre o judeu, que era o ferido, e o samaritano, aquele que cuidou do ferido. Pena que tenhamos batizado a narrativa como parábola do bom samaritano, como se este fosse uma exceção em um mundo de maus samaritanos. Hoje, quando o ódio permanece vivo, temos espaço para exercer o amor? Tem muito ódio, né, por aí. Muitas pessoas odiosas, maledicentes, ardilosas, que armam ardis, né? Pessoas que só pensam em si mesmas, no seu grupinho, que não se arrependem. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Onde o amor e a caridade, Deus aí está.
Agora vamos ao santo do dia, porque o presidente da celebração, seja da palavra ou eucarística, na Igreja Católica Apostólica Romana, pode oficiar uma missa em memória facultativa a São Norberto Bispo. Não é obrigatória, é facultativa. Mas eu acho bonito quando se faz a missa em memória a um santo que é recomendado pela Igreja. A cor aí, no caso, é branca, né? Então vamos falar um pouquinho sobre São Norberto. Ele foi bispo, faleceu em 1134. Fundou a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses e tornou-se depois arcebispo de Magdeburgo, Alemanha. Lutou pela reforma gregoriana e pela restauração da dignidade sacerdotal. Conforme o site da comunidade católica Canção Nova, Norberto nasceu numa família de nobres lá pelo ano 1080, no norte da Renânia, atual Alemanha. Ainda criança foi apresentado ao capítulo da Catedral de São Vítor, em Xanten, onde mais tarde foi ordenado subdiácono. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique V, notou o carisma e os dons de Norberto, nomeando-o como seu conselheiro pessoal na corte imperial. Ali Norberto viveu uma vida mundana. Olha, antes de ser santo, viveu uma vida mundana. No ano de 1115, após cair do seu cavalo e quase morrer numa tempestade, Norberto se arrependeu e assumiu uma vida de penitência. Olha a mudança, a conversão. Ordenado diácono e sacerdote no mesmo dia, ele peregrinou pelo país pregando a palavra de Deus, denunciando os abusos dos clérigos e reconciliando inimigos. Uma das mais antigas pinturas de Norberto o retratam com o livro dos evangelhos e um ramo de oliveira, representando a paz. Criticado e perseguido pelos membros da hierarquia, Norberto solicitou e obteve a aprovação do Papa Gelásio II como pregador itinerante. Mais tarde, o Papa Calixto II o encorajou a fundar uma comunidade religiosa na diocese de Laon, no norte da França. Ali no vale desolado e de difícil acesso de Prémontré, no norte da França, na noite de Natal do ano de 1121, Norberto fundou uma ordem religiosa. O nome dela era Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses. Ele escolheu a regra de Santo Agostinho, tornando-se um dos mais ávidos reformadores de seu tempo. A comunidade era marcada pela vida austera, pela pobreza e pela intensa vida litúrgica e de oração, mas acima de tudo pela completa fidelidade ao ideal de vida comunitária retratado na regra de Agostinho. Embora relutante, em 25 de julho de 1126, Norberto foi ordenado arcebispo de Magdeburgo e deixou a liderança de sua ordem aos cuidados de Hugo de Fosses para trabalhar no pastoreio dessa vasta arquidiocese da fronteira nordeste do Sacro Império Romano-Germânico. Durante seus anos como arcebispo, lutou energicamente pela liberdade da Igreja em relação aos príncipes e provou-se como ardente defensor do Romano Pontífice. Ele foi indispensável na deposição do antipapa Anacleto II e no retorno do Papa verdadeiro, o Papa Inocêncio II, à Sé Petrina. Enfraquecido pelos vários trabalhos e viagens, Norberto retornou a Magdeburgo, onde morreu em 6 de junho de 1134. Como apóstolo da Eucaristia, a reverente contemplação de Norberto fixa-se no ostensório, em sua mão direita. Muitos dos milagres atribuídos a São Norberto ocorreram no contexto do santo sacrifício da missa, milagres de cura, de exorcismo, de reconciliação. De fato, São Norberto insistia em celebrar a missa antes de assumir qualquer trabalho, pois tão grande era a sua fé no poder da Eucaristia.
No início de sua conversão, quando ele abriu mão de literalmente tudo que possuía, ele reteve consigo apenas os artigos necessários para a celebração da missa enquanto ele viajava a pé pela Europa. Era de tal forma que ele podia celebrar a Eucaristia diariamente, embora não fosse uma prática comum na época um sacerdote celebrar tão frequentemente, apenas aos domingos. O ostensório, realmente, só entrou em uso muito depois, mas durante os tempos conturbados da revolta protestante, ele se tornou uma expressão artística da tão conhecida devoção eucarística de São Norberto. Que bonita história, hein? Santo do dia 6 de junho, outro santo. São Marcelino Champagnat é santo de 6 de junho. Presbítero, nasceu em 1840, é o fundador dos maristas, dos colégios maristas. Sacerdote francês, fundador do Instituto dos Irmãos Maristas para a educação espiritual e cultural da juventude. Conforme o site rs21.com.br, São Marcelino nasceu na França, no ano de 1789, no início da Revolução Francesa. Ele frequentava uma das escolas católicas que foram proibidas de funcionar pelos revolucionários. Olha que mal fez essa Revolução Francesa que muitos querem elogiar. Marcelino Champagnat se tornou sacerdote e fundou a Congregação dos Maristas. Ele não teve medo de lutar contra as dificuldades de seu tempo, sempre a favor de uma causa nobre e justa. Marcelino Champagnat trabalhava com pessoas do campo, especialmente as crianças, fazendo uma evangelização simples e eficiente. Tanto que os jovens começaram a viver como uma comunidade, dando origem à congregação. Quando São Marcelino faleceu, a congregação marista já tinha 80 religiosos e cerca de 2.000 escolas espalhadas pelo mundo. Santo do dia 6 de junho, São Rafael Guizar Valência, foi bispo. Faleceu em 1938, exerceu clandestinamente seu ministério episcopal em Veracruz. Incentivou as missões e propagou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. São Rafael Guizar Valência. Olha que importante, propagou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ele morreu exilado na cidade do México, na América do Norte. Santo do dia 6 de junho, Beato Lourenço de Masculis de Vilamagna. Presbítero, faleceu em 1535. Foi um sacerdote franciscano, falecido em Ortona, na Itália. Lourenço de Masculis, com sua pregação, atraiu multidões, produzindo inúmeras conversões. Santo do dia 6 de junho, Beato Guilherme Greenwood. Guilherme Greenwood foi mártir, faleceu em 1537. Guilherme Greenwood foi monge cartucho, encarcerado no reinado de Henrique VIII da Inglaterra. Então esse rei o encarcerou. Guilherme morreu vítima da fome e das doenças contraídas na prisão. Santo do dia 6 de junho, Beato Inocêncio Gus, presbítero e mártir, faleceu em 1940. Foi sacerdote polonês, morto no campo de concentração de Sachsenhausen, na Alemanha. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, Deus do impossível. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino diz no seu canal no YouTube, onde responde às dúvidas dos cristãos, que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Até um não aqui na terra do nosso pai biológico é a melhor resposta para nós filhos. Quando o pai dá um não para o filho, ele quer o melhor para ele.
de Deus, então, nem se compara. Porque Deus é o nosso divino Pai eterno. E agora, do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Será a parousia, o juízo final, o fim da história desse tempo e espaço como conhecemos aqui. E Jesus, com seus anjos e santos, julgará o mundo. Para você ficar para sempre em comunhão com Deus, por todos os séculos dos séculos, na eternidade, creia que Jesus é Deus, que humanou-se para nos salvar, fazendo esse gesto inigualável. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/